Graça e paz, irmãos. Amém. Irmãos, domingo, na mensagem aqui na igreja, o pastor Valdir Pedro falou sobre Davi e sobre a decisão errada que ele tomou, que foi fazer o censo do exército dele e desagradou a Deus, e Deus deu 3 opções para ele escolher de castigo, não é? E depois, quando ele decide o que ele vai fazer, a Bíblia diz que Davi olha e tem o anjo do Senhor com a espada estendida sobre o povo. Aquilo significava que muita gente ia morrer, como morreu mesmo. Mas depois, Deus manda um recado para Davi. Aí eu peço que vocês abram suas Bíblias em primeiro livro de Crônicas, no capítulo 21, que conta a história de Davi. E a gente vai ver como foi que Davi fez para aplacar a ira do Senhor sobre ele e sobre o povo, né? Segundo livro de Crônicas, capítulo 21, verso 16, diz assim. Primeiro livro de Crônicas, não sei onde eu estava com a cabeça, que eu estou aberta, a Bíblia está aberta aqui. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, diz assim no verso 16: E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre o seu rosto. Então, Davi toma para si a responsabilidade do problema que o povo está enfrentando por causa dele. Aí no verso 18: Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Verso 21: Davi veio a Ornã e olhou Ornã e viu a Davi e saiu da eira e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: Dai-me este lugar da eira para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu valor para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: Toma para ti, faça o rei meu senhor dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de manjares. Tudo dou. Disse o rei Davi a Ornã: Não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Verso 25: Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele um holocausto e sacrifício pacífico. Invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Então, trocando em miúdos aqui, o anjo do Senhor estava com a espada desembainhada sobre Jerusalém, o povo estava morrendo. Davi reconhece que errou e toma para si a responsabilidade, se humilha, pede perdão a Deus, e Deus manda um recado para ele levantar um altar, para ele oferecer uma oferta ao Senhor, para que a ira do Senhor se aplacasse. E ele procura o local onde Deus indicou. E quando ele chega, aquele homem fica tão admirado com Davi estando lá, porque ele sabia que Davi era o rei. E aí Davi disse: olha, eu quero um lugar aqui para oferecer sacrifício. E Ornã diz: olha, pode pegar o boi de graça, pode pegar a madeira, pode fazer o altar, pode fazer tudo, eu estou te dando. Davi: não, eu não quero fazer nada ao Senhor que não me custe caro, eu quero pagar o preço. Então Davi se preocupou. Ele podia muito bem dizer: oba, Deus está me abençoando, eu vou fazer tudo aqui, não vai me custar nada. Mas não, ele entendeu que a situação era tão difícil, era uma situação de vida ou morte para ele e para o povo, que ele decidiu pagar o preço de oferecer aquele holocausto, aquela oferta ao Senhor. E a Bíblia diz que quando ele fez aquele altar, o anjo que estava com a espada desembainhada coloca a espada na bainha e a praga cessa. Então é muito interessante nós entendermos isso, meus irmãos. Às vezes nós temos que fazer um sacrifício por algo
para Deus se agradar da gente. Aí vai dizer assim, mas Deus não se agrada de sacrifício e sim obediência. Isso é num outro contexto, mas às vezes nós precisamos pagar um preço para que Deus nos abençoe, Deus retire a praga, o castigo. Temos que pagar o preço, e Davi fez isso. Ele não deixou de graça. Ele podia ter deixado de graça porque foi oferecido, mas ele disse, eu não quero fazer nada que não me custe caro, eu quero pagar esse sacrifício. E nesse momento nós vamos trazer os nossos dízimos, nossas ofertas. Eu reconheço que muitos de nós temos trazido dízimos de oferta à base de sacrifício, porque eu sei como se encontra a economia, não só brasileira, mas a economia no mundo inteiro. Mas nós fazemos isso não baseado na economia, não nas circunstâncias, mas acreditando que o Senhor está olhando para o nosso sacrifício, para a nossa situação, e nós estamos pela fé oferecendo uma oferta que tem nos custado algo, que vai nos custar até caro muitas vezes, mas pela obediência e pela fé nós vamos fazer isso. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé, nós vamos orar, e você vai trazer seu dízimo ou sua oferta. Tem envelope aqui ou envelope lá atrás, né? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por todos os teus benefícios. Queremos reconhecer, Senhor, que tu tem feito muito, muito por cada um de nós, que tu tem nos abençoado de maneira tremenda, que muitas vezes nós reconhecemos que nós não somos merecedores do teu amor, da tua provisão e da tua misericórdia, mas em obediência à tua palavra, nós vamos entregar agora aqui os nossos dízimos e as nossas ofertas, que em nome de Jesus a tua misericórdia alcance a cada um de nós, a cada família que se encontra aqui, em nome de Jesus Cristo, amém. Podem trazer. Uma coisa nova Deus está fazendo, luz no erro, caminhos no deserto. Amém, graça e paz. Dá os avisos para os irmãos, lembrando que hoje é dia 17 de fevereiro, segundo mês do ano, e nós estamos nos aproximando da quadra carnavalesca, né? E antigamente, durante o carnaval, algumas igrejas ainda adotam isso, né? A igreja se retirava para alguma chácara para deixar a cidade aí, alguns dizem assim, deixar a cidade entregue a Satanás, e as igrejas se retiravam para não se contaminar, para não sucumbir à tentação do carnaval, né? Só que hoje muitas igrejas não estão mais fazendo retiro. Algumas igrejas entendem que, em vez de se retirar da cidade, a igreja deve permanecer na cidade para oferecer resistência espiritual, né? Nessa quadra carnavalesca. E aí, como nós não iremos nos retirar para nenhuma fazenda, nenhuma chácara, nós iremos fazer um seminário de escatologia. Escatologia é a doutrina das últimas coisas, né? Escatós, último. Então, sábado, domingo, segunda e terça, que são as 4 noites que normalmente, eu, por exemplo, leio muito carnaval, né? E quando eu estava no mundo, essas 4 noites, às vezes começava na sexta, né? E pulava muito carnaval e nada impedia que a gente fosse. E hoje, como nós somos servos de Deus, em vez de pular o carnaval, nós vamos nos reunir aqui para estudar a palavra de Deus, para adorar a Deus, para louvar a Deus, porque tanto estaremos protegendo a nós e a nossa família, como estaremos também oferecendo resistência espiritual, né, contra os poderes espirituais que estarão agindo na cidade. Então, aí eu digo para os irmãos, né, não coloque nenhum compromisso na sua agenda, se for possível, né? Para que nós estejamos aqui. É uma guerra espiritual, né? A guerra espiritual. Só o fato de nós estarmos aqui só cantando louvores a Deus já oferece resistência contra o poder das trevas que está atuando na cidade. Então, os irmãos se preparem aí, convidem outras pessoas, né? Olha, você quer saber, né, sobre da escatologia, o fim do mundo, o anticristo, o falso profeta, a marca da besta,
tudo que vai acontecer nos últimos dias, o que está acontecendo já. Então vá lá, porque a gente vai falar sobre esses temas. Agora, hoje é quinta-feira, depois de amanhã vai ser uma data muito importante, porque estaremos comemorando o aniversário da igreja, 12 anos. Será um culto em ação de graças, né? Tudo que nós fizemos aqui, nós juntamente com os irmãos, e que estamos hoje aqui, foi Deus que fez através de nós, de cada um de nós aqui. E aí nós temos que reconhecer isso e iremos fazer um culto em ação de graças pelos 12 anos de aniversário da igreja. Acredito que será um culto especial, vai ter muitas partes especiais, né? Serão homenageados, algumas pessoas serão homenageadas, como por exemplo os fundadores, né? E os fundadores que foram os primeiros que chegaram. Eu sei que muita gente começou, mas não terminou, né? Muita gente que começou conosco hoje não está aqui, porque o princípio do reino de Deus é assim, irmãos: aquele que perseverar até o fim, esse aqui será salvo. É a mesma coisa. Muitos irmãos que começaram conosco aqui não estão aqui hoje porque por algum motivo eles se desviaram, né? Eles foram embora. Mas os irmãos que permaneceram fiéis desde o começo, que mostraram uma grande maturidade, né? Então nós iremos homenagear algumas pessoas, né? E vai ter outras coisas aí. Convide gente, coloca a melhor roupa, né? Para você vir participar desse culto especial no sábado, 19 horas. Não esqueça, né? Convide pessoas, porque sempre é a oportunidade de convidar alguém, né? Às vezes a pessoa está atravessando um problema, só o fato de vir ao culto dá a oportunidade para Deus falar com ela, porque embora a gente não saiba o que é o problema dela, mas Deus sabe, e alguma palavra dita aqui do púlpito pode ser Deus para resolver o problema dela. Então, vamos nos preparar para isso, né? Sábado, 19 horas, às 7 horas da noite, estaremos aqui para o aniversário da igreja. E aí hoje, como são os passos de fé, eu vou chamar aqui a irmã Gracinha para dar um testemunho, né? A dar o testemunho dela dos passos de fé. Tem mais alguém além da irmã Gracinha que tem um testemunho para dar hoje à noite? Fique em pé. Senão vamos ouvir o testemunho da irmã Gracinha. Pode vir, irmã Gracinha. A senhora quer falar daqui de cima ou daí de baixo? Pode ser aí mesmo? Então tá bom. Amém, irmãos? Eu estou aqui hoje para dar o testemunho. Como a gente está nos passos de fé, eu quero dar o meu testemunho, que eu estou com a causa no INSS, a igreja quase... Aqui? Ah, tá bom. Tá bom então. Pois é, e aí a igreja sabe, uma parte da igreja sabe o que aconteceu comigo, então a gente foi no INSS para eles darem, né, início do meu caso. E eu entreguei nas mãos de Deus e estava assim demorando e aquela coisa, mas aí começou os passos de fé. Já estava com 1 ano que meu marido tinha morrido e aí eles estavam pelejando lá. E aí começou os passos de fé, então eu apresentei na presença do Senhor, entreguei nas mãos dele para que ele tomasse conta e resolvesse isso para mim, porque seria muito importante para mim. E graças a Deus, o meu sobrinho quem estava cuidando. Eu digo: olha, você está cuidando porque você foi usado por Deus para cuidar disso aí, mas em primeiro lugar é Deus que vai fazer isso para mim. Então eu quero deixar falar para os irmãos que não desistam dos passos de fé, não desista, não perca a fé, porque Deus está na nossa frente, cuidando de tudo que é nosso. Então eu estou aqui hoje só para dar este testemunho, que estou muito agradecida a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Está tudo resolvido, tá, irmão? Graças a Deus. Amém? Amém.
Graça e paz. Amém, igreja? Você que tem Bíblia, me acompanha aqui em João, o Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Amém? Você achou? Diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, sua irmã dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e Maria, a sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Veja só, meu irmão, essa situação aqui, em que Jesus se encontrava ali em uma outra cidade, e o seu amigo chamado Lázaro estava cometido de uma enfermidade. E essa enfermidade estava preocupando as suas 2 irmãs, que se chamavam Marta e Maria. É um episódio muito conhecido. E diante dessa situação, o que Marta e Maria fez? Mandou avisar Jesus: Jesus, aquele a quem tu amas, Lázaro, está cometido de uma enfermidade. E nós estamos vivendo em tempos difíceis, na qual a gente vê pessoas morrendo de enfermidades. Nunca houve um tempo onde a gente mais tem se preocupado com a nossa saúde. A gente se preocupa, toma medicamento, a gente toma hoje banho de sol, né, para recuperar as vitaminas D, né, C. Mas nesse episódio aqui, Marta e Maria fez a coisa certa, porque diante daquela situação, elas procuraram ajuda em Jesus. Por mais que Jesus estava em outra cidade, elas mandaram ali pedir ajuda de Jesus, dizendo: olha, Jesus, o teu amigo está enfermo. Só que Jesus, ele ouvindo aquilo, disse assim: olha, não se preocupe, vai dar tudo certo, essa enfermidade é pela glória de Deus. Jesus fez uma promessa. E Jesus continuou, a Bíblia fala que Jesus continuou ali mais 2 dias naquela cidade. Se a gente continuar lendo, em um certo momento, Jesus chama os seus discípulos e diz: olha, nós vamos agora para Betânia, porque Lázaro dorme. E os discípulos não entenderam: olha, se Lázaro dorme, então significa que Lázaro está bem. E Jesus disse assim: vocês não entenderam, Lázaro está morto. Isso que aconteceu com Lázaro. Agora veja só essa situação, veja só esse episódio, na qual Lázaro estava morto. Suas irmãs, antes dele morrer, suas irmãs foram buscar Jesus e pediram ajuda de Jesus. E Jesus disse assim: vai estar tudo certo. E depois disso, Lázaro morre. Depois disso, dá tudo errado. Depois disso, o que elas esperavam não aconteceu, porque elas esperavam que Jesus fosse lá e curasse Lázaro. E a situação era uma situação desesperadora, uma situação onde não tinha mais, ninguém via mais oportunidade, ninguém via mais ali chance de milagre, ninguém via mais saída. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão. Toda vez que nós nos depararmos com uma situação, seja ela de enfermidade, seja ela de problema, nós temos que tomar a mesma atitude de Marta e Maria. Nós temos que buscar a solução, aquele que pode resolver o problema, e o nome dele é Jesus. Só que o que acontece? Não é no nosso tempo, não é da nossa forma, não é do nosso jeito, não é quando a gente quer, mas é no tempo de Deus. Porque veja só, imagina ali, quando Jesus recebe aquela notícia em que Lázaro está enfermo, imediatamente Jesus chega ali, naquela aldeia chamada Betânia, e cura Lázaro.
amém, ia ser uma bênção, ia ser muito bom, mas o milagre não ia ser tão grande, porque muitas pessoas podiam dizer, olha, Lázaro, ele ficou curado, Jesus orou por ele, mas ele tomou remédio, mas ele já estava melhorando ali, mas ele já estava ali, já a ponto de ficar bom, Jesus ali curou, mas ninguém nem sabe se Jesus... Não, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, na nossa vida muitas vezes, a gente se depara, quando a gente está orando, buscando, e parece que quanto mais a gente busca o Senhor, parece que quanto mais a gente está orando, parece que as coisas começam a piorar. A gente se depara muitas vezes e, poxa, eu estou nos meus passos de fé, eu comecei meus passos de fé e estava tão contente, mas parece que está piorando a minha situação, parece que está piorando a situação da minha família, parece que meu marido, minha esposa estão pior, meus filhos estão piores, parece que eles não querem mais saber de Deus, parece que eles não querem, será se Jesus não está me ouvindo? Será se Jesus não me escutou? Será se Jesus não fez nada? Porque essa situação, meu irmão, em que Jesus nos apresenta, parecia que Jesus não tinha feito nada. Falaram para Jesus, Lázaro está enfermo. E Jesus fez o quê? Continuou mais 2 dias, sim, tudo bem, vai dar certo. Continuou mais 2 dias. Parecia que Jesus não estava fazendo nada. Eu estou hoje aqui para te falar, igreja, Jesus, meu irmão, não está parado. Jesus, por mais que pareça que está tudo piorando, por mais que pareça que não está dando certo, por mais que pareça que quanto mais você busca a Deus, mais as coisas dão errado, eu quero te falar uma coisa, o milagre de Deus é maior do que você pensa, o milagre de Deus na sua vida, na sua família, no seu filho, na sua esposa, no seu esposo, será maior do que você imagina, porque Marta e Maria, elas estavam querendo uma cura, mas Jesus queria fazer um milagre muito maior do que a cura. E eu quero te falar uma coisa, Jesus quer fazer um milagre muito maior na sua vida daquilo que você imagina. O milagre vai ser maior, o milagre vai ser mais extraordinário, o milagre vai ser mais poderoso na sua vida, mas no tempo de Deus. A única coisa que eu e você devemos fazer é buscar Jesus e não se esquecer que Ele pode fazer todas as coisas. Ele é a ressurreição e a vida. A Bíblia fala, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Continue buscando a Deus, meu irmão. Continue buscando a Deus. Continue amando o Senhor. Continue botando Ele acima de todas as coisas. E todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. A situação parecia perdida. Parecia perdida a situação. E no versículo 20, veja só, versículo 20, ouvindo pois Marta, Jesus depois de 2 dias foi ali àquela cidade, a cidade ficava mais ou menos 3 quilômetros, de Jerusalém até Betânia 3 quilômetros, e no versículo 20 Jesus chega ali próximo daquela aldeia, não chegou a adentrar, mas ele chegou próximo da aldeia, e diz assim, versículo 20, ouvindo pois Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, Maria porém ficou assentada em casa. Disse pois Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Veja só, Marta começou a culpar Jesus, né? Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não ia morrer, não teria morrido. Versículo 22, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse-lhe ela, sim Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Versículo 32, tendo pois Marta chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora é a Maria que está culpando Jesus. Jesus, pois,
quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se de muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Veja só esse versículo: Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Veja só, Jesus ele se aproximou ali da cidade e Marta já lhe encontrou ali, correu para se encontrar com Jesus, e mesmo ela botando a culpa em Jesus: Senhor Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O interessante é que logo depois Marta se aproxima de Jesus com o mesmo diálogo, dizendo assim: Jesus, se tu estivesse aqui, isso não teria acontecido. Quantas vezes a gente quer culpar Jesus, né? Quantas vezes nós queremos culpar Deus, mas é aquilo que eu falo, meu irmão, Ele está no controle de tudo, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o dia de amanhã. Meu irmão, confie em Deus. Por mais que Marta e Maria, elas estavam ali, parecia que elas estavam ali, meio ali querendo culpar Jesus com raiva, mas uma coisa certa elas fizeram: elas creram em Jesus, elas confiaram nele, por mais que as dificuldades, por mais que as adversidades, por mais que a situação parecia contrária, mesmo assim, ali Marta, ela se prostrou diante de Jesus, Maria se prostrou diante de Jesus em sinal de adoração. Toda vez que alguém se prostra é sinal de adoração, meu irmão. Prostrar, se ajoelhar é sinal de adoração. E isso é um exemplo que nós devemos louvar a Deus. Isso é um exemplo que nós devemos tomar. Por mais que a situação esteja difícil, meu irmão, quanto mais difícil a situação, se prostre ao Senhor e adore a Ele. Por mais que a situação esteja, meu irmão, complicado, dobre os seus joelhos e adore ao Senhor. Quando você adora, meu irmão, o milagre começa a acontecer. O crente, meu irmão, ele vence a batalha não é de pé não, é de joelhos, é em oração. O crente avança, meu irmão, de joelhos, meu irmão, o milagre vem. E Marta e Maria fizeram isso, mesmo elas achando que Jesus tinha ali uma culpa. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, nada disso tinha acontecido, mas elas se prostraram e disseram assim: tudo quanto o Senhor pedir, tudo vai acontecer, tudo que Jesus pedir ao Pai, isso vai acontecer. E Jesus, meu irmão, se tocou tanto ali com a situação, todo mundo estava chorando. Marta e Maria, na qual ele amava, estavam chorando de tristeza. Muitos judeus estavam ali chorando. E Jesus se comoveu tanto que ele começou a chorar. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: quando você chora nos pés de Jesus, Jesus está ao seu lado chorando junto, meu irmão. Jesus, meu irmão, ele não é uma pessoa sem sentimento, não. Jesus, ele tem sentimento, não. Jesus, ele chora com você. Chorai com os que choram, a palavra de Deus diz. Jesus, ele quer te ver alegre, meu irmão. Jesus, ele quer te ver feliz. Se você chorar aos pés de Jesus, meu irmão, ele vai estar chorando com você. E o milagre, meu irmão, estava se aproximando. Versículo 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era ali uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque esse já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Veja só, eu quero parar nessa situação. Naquela época ali em Israel, naquela região, eles colocavam ali os seus mortos em cavernas, né? Em sepulcros, e o sepulcro era uma caverna ali, e aquela caverna era colocado morto, enfaixado ali dentro, e colocava uma pedra para que nenhum animal entrasse, para que não tivesse ali vilipêndio ali, violação do cadáver, ou até mesmo do sepulcro. E Lázaro estava ali. Lázaro já estava morto há 4 dias, meu irmão. E você sabe que o ser humano, diz que o ser humano é a carne que apodrece mais rápido. Quando o ser humano morre, ali ele já começa a entrar em decomposição. Um ser humano, 4 dias já morto, já cheira mal. Mas Jesus, ele chega ali diante daquela situação de morte. Jesus chega ali diante daquela caverna e tem uma grande pedra ali. E o interessante é isso, é porque Jesus disse assim: tirai a pedra.
tirai a pedra. Entre Jesus e o morto, entre Jesus e o milagre, tinha uma pedra. E foi Jesus que tirou a pedra, sim ou não? Não. Jesus, meu irmão, Ele não vai fazer aquilo que você pode fazer. O ser humano, meu irmão, aqueles que estavam ali naquela região, os judeus, Marta, Maria, eu pergunto para você, eles podiam ressuscitar Lázaro? Não. Ninguém lhe podia ressuscitar Lázaro a não ser Jesus. Mas eu pergunto, aqueles que estavam naquela região podiam retirar a pedra? Podiam. Por isso que Jesus disse: retirai a pedra. Meu irmão, minha irmã, eu quero te falar algo nessa noite. E eu quero te dizer que aquilo que você pode fazer, Jesus não vai fazer no seu lugar. Aquilo que você pode fazer, de maneira nenhuma, Deus vai fazer no seu lugar. Tem muita coisa que nós podemos fazer, tem muita pedra impedindo o nosso milagre que nós podemos tirar. Eu não sei qual é a tua pedra, meu irmão, mas eu quero te fazer uma coisa, meu irmão, eu quero te falar uma coisa: você pode tirar essa pedra do caminho para que Jesus faça um milagre. Coisas que você pode fazer. E eu quero te falar uma coisa: aquela pedra, meu irmão, não é uma pedra pequena, não era uma pedra fácil de tirar, não. Tirar a pedra, ali era uma obra muito difícil, porque era uma pedra enorme. Não era uma pedra para selar um poço, um buraco, não. Era uma pedra selando uma caverna. Era uma pedra muito grande. E eu tenho certeza que as pessoas, quando começaram a tirar aquela pedra, teve muito trabalho, não foi fácil, mas mesmo com todo o trabalho, elas podiam tirar a pedra, e tiraram aquela pedra. Eu quero te falar uma coisa: o nosso milagre exige muito esforço, irmão. Muito esforço. Muitas vezes nós chegamos cansados do trabalho, muitas vezes nós chegamos cansados da aula, da faculdade, e você pensa: poxa, mas hoje tem culto. E não é fácil não, às vezes, irmão. Às vezes vem um cansaço mesmo, às vezes é vontade de ficar em casa, e não julgo, mas eu quero te falar uma coisa: o milagre só vai vir quando você, meu irmão, deixar de lado, meu irmão, e se esforçar, começar a tirar a pedra. Toda vez que você, meu irmão, vem cansado para o culto, você está tirando, meu irmão, a sua pedra. Toda vez que você, meu irmão, cansado, você se levanta de madrugada para orar, você cansado, você começa a ler a Bíblia, e muitas vezes você está tão cansado que nem lembra mais do que leu, mas você está tirando a pedra porque você está se esforçando, porque Jesus não vai ler a Bíblia por você não, porque Jesus, meu irmão, não vai vir aqui no culto por você não. Isso você pode fazer, você pode orar, você pode ler a Bíblia, você pode vir para o culto. Isso é um esforço, porque o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Você vai estar retirando a pedra, porque o morto vai ressuscitar, porque aquilo que é impossível vai se tornar possível na sua vida. Tiraram a pedra, veja só, tiraram a pedra. Versículo 41, tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto em um lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Olha só, irmão. O interessante é que quando tiraram a pedra, Jesus olhou para cima, orou a Deus, ordenou para Lázaro: Lázaro, vem para fora. A mesma voz, meu irmão, que criou o mundo, a mesma voz que disse: haja luz. O Filho de Deus, meu irmão, ele disse para Lázaro: Lázaro, vem para fora. E Lázaro obedeceu. O interessante é que a gente pode imaginar, a gente pode, meu irmão, ver aquela situação, porque a Bíblia diz que Lázaro, ele saiu daquela sepultura, só que a Bíblia fala que os seus braços e os seus pés estavam amarrados ali, como múmia. Naquela época eles mumificavam a pessoa, enchiam de bálsamo, colocavam ataduras ali, e o seu rosto estava coberto também. Agora você imagina aí, como é que esse homem saiu, como é que Lázaro saiu ali com as suas mãos e seus pés ali amarrados
A única possibilidade é que Lázaro saiu flutuando, meu irmão, porque Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia fala que ele saiu com seus pés e com suas mãos atadas. Ele saiu num milagre, meu irmão. Imagina aquele milagre acontecendo. E a Bíblia fala que Jesus disse assim: desatai-o e deixai-o ir. Olha só, meu irmão, para quem esperava Marta e Maria e aqueles que estavam ali, para quem esperava uma simples cura, para quem esperava uma simples restauração ali da saúde, eles estavam presenciando algo sobrenatural de Deus. Eles estavam, meu irmão, presenciando um morto que estava há 4 dias, que já cheirava mal, voltar à vida. Eles estavam presenciando ali algo que a ciência não pode fazer, algo que a tecnologia até hoje não pode realizar. Só Jesus, meu irmão, pode ressuscitar aquilo que estava morto. Eles presenciaram um milagre de Deus. E a mensagem que Deus nos deixou através desse relato é: não desista, meu irmão. Creia até o final. Não é do seu tempo, não é quando você fala com Jesus é agora, não, mas é quando Jesus, meu irmão, se aproximar de você, é quando Jesus decidir, está na hora. A pedra foi retirada, eles começaram a crer, já não há mais nada que impede, e o milagre de Deus virá, a ressurreição de Deus irá, aquilo que está morto vai ser ressuscitado, aquilo que todo mundo fala que não vai dar certo, sua família vai dar certo, seu marido vai dar certo, sua esposa vai dar certo, o seu filho vai ser um servo de Deus, e você verá, porque você creu, porque você retirou a pedra. Se você crê nisso, diga amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Você que começou o seu passo de fé, está do 2º até o 6º, 7º, eu quero que você venha aqui na frente. E você que vai começar hoje o seu passo de fé, você vai começar hoje a retirar as pedras do seu milagre, eu quero que você venha à frente também. Nós vamos